Seja bem-vindo ao canal Mundo do Saber. É uma honra ter você aqui novamente. Hoje iremos falar sobre a suposta carta escrita por Pôncio Pilatos, o governador romano, que, segundo os evangelhos, esteve diante de Cristo no momento mais decisivo da história. Mas o que muitos não sabem é que séculos após a crucificação surgiu um texto que afirmava ser uma carta pessoal de Pilatos enviada ao imperador romano. Um relato onde ele descreve com espanto e temor o julgamento e a presença sobrenatural daquele homem que chamavam de o Filho de Deus. O nome de Pilatos está eternamente marcado na história da fé. Ele aparece nos evangelhos, nos credos antigos, e ainda hoje é lembrado por ter lavado as mãos diante do maior dilema moral da humanidade. Mas, e se ele não tivesse simplesmente se omitido? E se ele tivesse tentado explicar o que viu, o que sentiu e o que talvez passou a acreditar depois? Hoje, vamos investigar essa carta. Vamos mergulhar em manuscritos antigos, atravessar a fronteira entre fé e história, entre teologia e tradição, porque aqui no mundo do saber é onde a fé encontra o entendimento. Será que Pilatos realmente tentou justificar suas ações? Será que ele reconheceu quem era aquele que havia julgado? Ou essa carta é apenas mais um eco de uma humanidade que não consegue esquecer o olhar de Jesus? Acompanhe essa jornada conosco, porque mais do que buscar fatos, estamos buscando o que cada coração sente quando se depara com a verdade. O silêncio entre as linhas. Ao longo dos séculos, a figura de Jesus de Nazaré atravessou fronteiras, quebrou impérios e transformou civilizações. Mas entre os muitos relatos que sobreviveram ao tempo, há um silêncio que intriga, um espaço não preenchido, uma perspectiva rara, o olhar do homem que o condenou. Pôncio Pilatos, um nome que ecoa nos credos cristãos, o governador romano da Judéia, cuja decisão mudou a história da humanidade. Mas o que Pilatos realmente viu naquela manhã em Jerusalém? O que sentiu diante daquele homem, a quem chamavam de Rei dos Judeus? Sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Credo apostólico, nos evangelhos canônicos, Pilatos aparece como um personagem secundário, ainda que decisivo. Um homem sob pressão política, dividido entre a justiça e a conveniência. Mas há uma curiosidade crescente, alimentada por manuscritos antigos e tradições esquecidas, de que Pilatos não apenas julgou Jesus, ele escreveu sobre ele. Entre os textos apócrifos, ou seja, não reconhecidos como parte do cânon bíblico, existe uma série de escritos atribuídos a Pôncio Pilatos. Cartas, relatórios, descrições, documentos que afirmam ter sido enviados ao imperador romano Tibério, narrando o que aconteceu na Judéia durante a crucificação. São textos envoltos em mistério. Alguns foram descobertos em manuscritos medievais, outros mencionados por padres da igreja primitiva. Há quem os trate como falsificações piedosas. Outros os veem como peças literárias de valor espiritual, mesmo que não sejam históricos. Mas e se, em meio às cópias, às interpretações e ao véu do tempo, houver um eco de verdade? Será possível ouvir a voz de um homem romano, educado, frio, político, sendo desafiado por algo que ele não conseguia explicar com lógica ou estratégia? Este vídeo não pretende confirmar dogmas nem contestar a fé, mas convida você a olhar para a figura de Jesus pelos olhos de alguém que esteve frente a frente com ele. Alguém que o viu sofrer, mas também silenciar multidões com seu olhar. Pilatos lhe disse: "Que é a verdade?" E dizendo isso, voltou aos judeus. Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" E saiu. Mas será que essa pergunta nunca o deixou? O que teria escrito um governador romano após presenciar o julgamento e a execução de um homem que, segundo seus próprios soldados, fazia milagres, curava doentes e andava como um rei sem coroa? Entre os registros mais misteriosos da antiguidade cristã, surge o que muitos chamaram de a Carta de Pilatos ao imperador Tibério. Um relato que, se autêntico, carregaria o peso de uma testemunha ocular e a tensão de um homem dividido entre o dever político e o impacto espiritual.
O conteúdo da carta é direto e, ao mesmo tempo, carregado de emoção contida. Pilatos descreve Jesus com um detalhe surpreendente: olhos profundos, semblante sereno, presença incomum. Ele diz: "Nunca vi em nenhum homem tamanha dignidade, tão grandiosa é sua aparência, que ao vê-lo, me senti como se estivesse diante de um Deus." Mas de onde veio esse documento? E por que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar dele? O texto surgiu em manuscritos da Idade Média, em versões latinas e gregas. Alguns estudiosos acreditam que ele tem origem no século IV ou V, quando documentos apócrifos começaram a circular entre monges e cristãos do Oriente. É citado em coleções chamadas de Evangelhos Apócrifos, especialmente nos chamados Atos de Pilatos ou Evangelho de Nicodemos, que circulavam como leitura devocional. A maioria das igrejas não reconheceu essas cartas como parte do cânon oficial da Bíblia, e não porque fossem necessariamente falsas, mas porque surgiram tarde demais, fora do contexto apostólico. O Novo Testamento foi formado com base em critérios rigorosos: autenticidade apostólica, coerência com a fé cristã e uso litúrgico nas primeiras igrejas. A Carta de Pilatos não atende a esses critérios, mas isso não impede que ela intrigue, emocione e, para alguns, revele verdades espirituais que a história oficial deixou de lado. Afinal, mesmo que escrita séculos depois, ela ecoa o que muitos sentiram ao encontrar Jesus. Algo que transcendia palavras, algo que rompia com as categorias do mundo. Ele se movia entre o povo com graça, não gritava nem julgava, mas todos se silenciavam diante dele. A doença fugia de sua presença. Seus olhos não acusavam, mas pareciam ler a alma. E é exatamente isso que torna esse texto, ainda que apócrifo, tão poderoso. Ele não tenta doutrinar, ele tenta descrever. Ele não defende uma religião, ele registra uma presença. A Carta de Pilatos, seja lenda ou memória ancestral, abre uma janela rara, a de enxergar Jesus com os olhos de quem não o seguia, mas que não conseguiu esquecê-lo. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que exatamente Pilatos viu? Qual foi o impacto real da presença de Jesus num homem acostumado à morte, ao poder e ao silêncio da autoridade? Eu me sentia perturbado diante dele, como se um juiz maior me observasse em silêncio. Jesus pelos olhos de um romano. Relatar o Cristo com palavras humanas. Essa sempre foi uma tarefa limitada pela linguagem e pela razão. Os evangelhos, embora inspirados, foram econômicos em detalhes físicos. Talvez porque o mais importante nunca foi o que os olhos viam, mas o que o coração sentia. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53:2. Essa profecia messiânica, escrita séculos antes do nascimento de Jesus, é muitas vezes interpretada como um indício de que sua presença ia além da estética comum. No entanto, os relatos atribuídos a Pôncio Pilatos, especialmente nas versões do Evangelho de Nicodemos e da suposta carta a Tibério, descrevem Jesus de forma surpreendente. De estatura elevada, porte majestoso e rosto de uma beleza tal que os que o olhavam se enchiam de temor e reverência. Seus cabelos caíam sobre os ombros como ondas negras. Seus olhos brilhavam com luz incomum. Não é apenas uma descrição, é um testemunho de impacto. Embora essa imagem não tenha respaldo nos evangelhos oficiais, muitos textos posteriores, tanto apócrifos quanto devocionais, repetem descrições semelhantes. Isso nos leva a um ponto importante. Talvez essas palavras não tenham o peso histórico de um relato direto, mas sim o valor simbólico de uma experiência espiritual registrada. É comum nos textos pós-apostólicos que a figura de Jesus seja elevada à condição de beleza sobrenatural. Isso reflete mais o impacto que ele causava nas pessoas do que, necessariamente, sua aparência física objetiva. Era uma forma de dizer, ele não era apenas humano, ele era luz entre os homens. Mas nem tudo no relato de Pilatos gira em torno do exterior. O que mais impressiona nesses textos é a percepção de sua presença. Pilatos escreve que Jesus não demonstrava medo,
que mantinha-se em silêncio, mas o silêncio pesava mais que 1000 argumentos. E que, quando falava, parecia que o tempo parava. Falei com ele, mas ao ouvir sua voz não consegui replicar. Havia autoridade em suas palavras, sem arrogância. Sua serenidade perturbava. Que tipo de homem, diante da sentença de morte, permanece sereno? Que tipo de condenado cala a multidão com um simples olhar? E por que, mesmo após entregar Jesus aos soldados, Pilatos mandou lavar as mãos? Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Mateus 27:24. As tradições cristãs orientais preservam uma visão peculiar de Pilatos. Em alguns escritos coptas e etíopes, ele é retratado não como vilão absoluto, mas como alguém que foi tocado pela santidade de Jesus e que se arrependeu após o ocorrido. Em certos círculos ortodoxos, há até mesmo menções de que Pilatos teria se convertido, embora isso não seja reconhecido oficialmente. Independentemente da autenticidade histórica desses relatos, eles revelam algo que é, teologicamente, profundo. Que ninguém passa por Cristo e permanece o mesmo. Nem o pecador mais endurecido, nem o juiz mais poderoso. Essa visão de um Jesus imponente, sereno e espiritualmente desconcertante não é exclusiva de Pilatos. É uma constante em todos os que o encontraram, os discípulos, os fariseus, os soldados. Jamais alguém falou como este homem. João 7,46. A carta atribuída a Pilatos pode não ter passado pelos critérios históricos, mas ela carrega uma verdade que não depende de datação. Jesus transformava ambientes com sua presença, entre a fé e a autenticidade. Durante séculos, a fé cristã foi alimentada por relatos preservados com zelo, mas também por histórias que, mesmo não oficiais, tocaram profundamente os corações dos fiéis. Os chamados evangelhos apócrifos, entre eles, os gnósticos, Atos de Pilatos, caminham nessa linha tênue. Não estão na Bíblia, mas também nunca desapareceram completamente. Eles circulavam entre cristãos do Oriente, em mosteiros, comunidades escondidas e nos corações dos que buscavam mais. Mais detalhes, mais respostas, mais do que os evangelhos oficiais estavam dispostos a revelar. Tudo quanto Jesus fez, se fosse escrito um por um, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. João 21:25. Essa declaração do apóstolo João é uma chave para entendermos por que tantos textos surgiram além dos 4 evangelhos. O mundo queria saber, o povo queria ouvir. Monges e copistas, fascinados pela figura de Jesus, copiavam não só os textos canônicos, mas também os paralelos, e entre eles ganhava força uma narrativa, a de que até o governador romano, aquele que autorizou a crucificação, teria reconhecido que algo inexplicável havia naquele homem. A tensão entre fé e autenticidade histórica sempre existiu. Por um lado, os estudiosos modernos questionam: esses textos surgiram tarde demais, têm traços lendários, misturam estilos literários. Mas por outro, eles resistem ao tempo. Tocam algo que vai além da crítica textual, a experiência espiritual. A fé não depende exclusivamente da historicidade de um texto. Ela nasce do encontro com a verdade que transforma. O valor espiritual de um escrito pode existir mesmo que ele não seja historicamente preciso. É aqui que esses documentos ganham um novo fôlego, não como fatos absolutos, mas como espelhos da percepção que as gerações cristãs tinham de Jesus. Vi nele uma majestade que não encontrei em César, nem nos deuses de Roma. Se era homem, era o mais puro. Se era espírito, era o mais humilde entre os homens. Se essa carta nunca foi realmente escrita por Pilatos, por que alguém a escreveria? O que havia por trás da necessidade de imaginar Pilatos reconhecendo a divindade daquele que ele condenou? Talvez seja o eco da consciência coletiva, o desejo de ver justiça na história, o anseio de que até o algoz tivesse visto a luz, e quem sabe tenha sido tocado por ela. Esses textos dialogam com a alma popular da fé. Eles são teologia poética, mais do que documentação histórica.
A carta de Pilatos funciona como uma parábola inversa. Um opressor que se torna testemunha. Um pagão que reconhece o Messias. Não há consenso entre historiadores. Não. Há selo de autenticidade. Mas há uma pergunta que continua a ressoar. Se até Pilatos, no fim, viu algo em Jesus que os demais ignoraram, será que nós hoje conseguiríamos reconhecê-lo? Se ele estivesse diante de nós, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Jesus aos olhos do Império. Para o Império Romano, Jesus era uma nota de rodapé. Homem crucificado, entre tantos outros. Crucificar era rotina. A cruz não era apenas punição, era espetáculo, era aviso, era a pedagogia do medo imposta por Roma. E Jesus era apenas mais um. Ao menos foi assim que o Império tentou registrá-lo. Cristo, de quem o nome tem origem, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério, pelas mãos de Pôncio Pilatos. Tácito, Anais 15:44. Essas palavras de Tácito, escritas cerca de 80 anos após a crucificação, são um dos poucos registros pagãos sobre Jesus em fontes romanas. Elas não expressam fé, expressam incômodo. A morte de Jesus foi irrelevante, até que seus seguidores começaram a crescer, até que sua mensagem atravessou fronteiras, desafiou estruturas e inflamou consciências. Eles se reúnem antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo como se fosse um Deus. Plínio, o jovem, carta a Trajano, Secund diz: aos olhos dos romanos, o cristianismo era um problema, porque não era apenas uma religião, era um movimento subversivo. Os cristãos se recusavam a adorar o imperador, negavam os deuses do panteão e proclamavam um rei que fora crucificado. Essa era a heresia política do cristianismo primitivo. Não era apenas teologia, era desobediência civil. Jesus, morto como rebelde, tornou-se símbolo daquilo que Roma mais temia, uma fé que não podia ser esmagada pela espada. A história sempre tentou reduzir Jesus a um episódio menor, mas os próprios registros do Império são traídos pela sobrevivência da mensagem que tentaram apagar. Nos porões de Roma, cristãos se reuniam em silêncio. Nos desertos da Síria, monges copiavam evangelhos à mão. E nas memórias do povo, histórias como a carta de Pilatos, o sonho de sua esposa, o céu escurecido ao meio-dia, tudo isso ganhava força. O Império não compreendia que a força do cristianismo não estava no poder militar, mas na verdade encarnada, no amor que se entregou e na morte que foi vencida. A figura de Jesus, vista por Roma como um problema local, tornou-se o centro da fé de bilhões. E, ironicamente, a cruz, símbolo de humilhação, passou a ser reverenciada no próprio coração do antigo império. Aquela mesma Roma que pregou o Nazareno numa cruz, hoje ergue catedrais em seu nome. Jesus não foi ignorado por Roma. Ele foi mal interpretado, subestimado, crucificado, mas jamais esquecido. O silêncio que ecoa. Por que essas histórias ainda nos tocam? 2000 anos se passaram. O império caiu. Os palácios viraram ruínas. Os Césares apenas nomes em livros. Mas histórias como a da carta de Pilatos, o relato de sua esposa ou os testemunhos esquecidos do povo continuam vivos, circulam, emocionam, inquietam. Por quê? Historicamente não são confiáveis, não têm base arqueológica sólida, muitas vezes foram escritos séculos depois dos fatos e ainda assim, eles não sobrevivem porque foram canonizados. Eles sobrevivem porque foram desejados. Porque as pessoas queriam mais de Jesus, mais da cruz, mais do silêncio de Pilatos, mais do mistério. Vivemos em uma era de dados e verificações, mas o coração humano ainda busca sentido. E o que essas narrativas fazem é preencher espaços não respondidos pelos textos oficiais. Elas não nos dão certezas, dão imagens, atmosferas, pedaços de algo maior que talvez nem precise ser provado para ser real. A figura de Pilatos hesitante diante de Jesus, sua esposa, aflita após um sonho misterioso, tudo isso revela mais sobre nós.
do que sobre a história. Não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mateus 27, 19. Mesmo os evangelhos canônicos deixam pontas soltas. O sonho da esposa de Pilatos, a mudança de expressão do próprio governador, foram detalhes mantidos ali, como se o texto dissesse: veja com atenção, há mais aqui do que se pode medir. E talvez seja por isso que essas histórias continuam ecoando, porque revelam um desejo oculto, o desejo de que até os vilões tivessem tido uma chance, de que no fim todos tivessem visto a luz. A carta de Pilatos talvez nunca tenha sido escrita, mas expressa uma verdade teológica profunda. Jesus confronta até aqueles que detêm o poder, e mesmo neles deixa marcas. O fascínio por esses textos não está na prova, está na possibilidade. Em um mundo de vozes barulhentas, essas histórias sussurram, convidam à pausa e ao encontro com o mistério. E se, por trás da lenda, houver um chamado, se mesmo entre os apócrifos o Cristo ainda fala? Ele é mais do que história, ele é o Verbo que se fez carne. Pilatos lavou as mãos diante da multidão, mas sua consciência, talvez, jamais tenha ficado limpa, e nós, 2000 anos depois, ainda buscamos compreender aquele momento, porque diante de Jesus ninguém permanece neutro. Talvez nunca saibamos se ele escreveu aquela carta, mas o que ela nos revela é que até os mais poderosos podem ser confrontados pela verdade. Se essas palavras tocaram seu coração, se esse mistério te fez pensar, então, essa mensagem já cumpriu o seu papel. Inscreva-se no canal Mundo do Saber para continuar essa jornada de fé, história e revelação. Compartilhe este vídeo com alguém que também busca respostas, ou quem sabe, está pronto para fazer as perguntas certas. Aqui, cada mistério é um convite, cada dúvida, uma porta. E a fé é o caminho. Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento.